Desse Jesus. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar o meu pouco tempo aqui. Esse pessoal tem hora que me deixa com pouco tempo, vocês vigiam. Para compartilhar uma palavra com vocês, em nome de Jesus. Amados, nós entramos em dezembro. Estamos em dezembro. O 10º mês é uma confusão, né? Vem na ordem setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Mas dezembro é o 12º. Desde que houve a mudança do calendário, o ajuste do calendário, ficou essa confusão aí. E dezembro, que é 10º, foi para 12º. Né? O mês 10º é o 12º. Mas é o último mês do ano no nosso calendário, na nossa cultura. É o mês depois do Black Friday. É o mês onde nós celebramos o nascimento de Cristo, apesar de que tudo indica que não foi nessa época. Dezembro neva em Israel, e naquela época você vai ver o contexto diferente das ovelhas no campo. Provavelmente não estava nevando. É mais provável que o nascimento de Jesus tenha sido ali por volta da Páscoa mesmo. Mas é o último mês do ano. O título dessa mensagem é Contagem Regressiva. Se você puder anotar aí no seu caderninho de oração, de anotações, caderninho profético. Contagem regressiva, muito bem. A Ayla tem um papelzinho aqui. Olha só, vocês estão de parabéns. Anotem, tomem nota no nome de Jesus. Mamãe, vale a pena ir lá numa livraria e investir numa agendazinha linda para o seu filho, para ele anotar as pregações. Né? Ó, disseram aqui, viu? Que fica a dica, hashtag fica a dica. E uma das coisas que você precisa providenciar para o ano, compre um caderno bom de anotação de 20 matérias. Salve na nuvem. Eu tenho anotações aqui de 10 anos atrás, quase, praticamente, porque se você salvar na nuvem, você nunca perde. Né? Na nuvem só quem pode derrubar é Deus, porque está muito alto. Mas, meus irmãos, Eclesiastes, um livro que alguns atribuem a autoria ao filho de Salomão, a Roboão, mas porque o autor não se identifica como Salomão, ele apenas diz descendente de Davi, né? Mas fica quase que unânime atribuir a Salomão a autoria do livro de Eclesiastes, por causa da forma como ele é descrito, é narrado e as experiências vividas. No capítulo de número 3 de Eclesiastes, se você abrir Salmos, Provérbios, você vai encontrar Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, por favor, capítulo de número 3. Capítulo número 3 de Eclesiastes, a palavra de Deus traz um texto muito oportuno para nós. A palavra do Senhor vai dizer: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do... E vai continuar: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Que fique bem claro que Eclesiastes não está recomendando que a gente em novembro tenha ódio, em dezembro tenha paz, que a gente em novembro mate, em dezembro cure. Ele está dizendo que há esses tempos, existem esses tempos na terra dos viventes. Mas, meus irmãos, o texto de Eclesiastes diz que há um tempo para tudo. E no capítulo 7, verso de número 8, o título desse capítulo é a sabedoria, ou seja, é o conceito de sabedoria nos recomendando algumas coisas. E no capítulo 7 a Bíblia diz: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Ou em outra versão,
melhor é o paciente do que o espírito, do que o altivo de espírito. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Amados, e esse texto ele precisa ser meditado e pensado por nós. Nós estamos no último mês do ano. Existe uma pressão psicológica sobre a gente. O mundo, se você ligar a televisão, a última oportunidade de você fazer tal coisa, a última oportunidade de viajar, a última oportunidade de comprar não sei o quê, poucos dias para terminar o ano bem, poucos dias para comprar um Chester, para comprar um peru, só até tal dia. Existe uma pressão sobre as nossas vidas para o mês de dezembro. O menino está terminando as aulas, são seus últimos dias para pagar a matrícula do ano que vem. É muita coisa em dezembro. É a família te dando uma pressão. E aí, vai ter ou não vai ter a ceia de Natal? Então, dezembro é um mês de muita pressão psicológica. Porque a gente fica pensando o que a gente começou em janeiro e abandonou durante a caminhada. A gente fica pensando nas coisas inacabadas do ano. Aquilo que não conseguimos terminar. E essa pressão recai sobre nós. Porque dezembro começa a contagem regressiva. Das 8.760 horas nós temos pouco tempo. Mas, meus irmãos, o ministério pastoral é um ministério que Deus nos ensina a olhar muito para o final das coisas. A gente precisa aprender a olhar para o final das coisas. Eu sou muito levado a estar com pessoas no final de suas vidas. Eu sou muito levado a orar por pessoas que estão no final de seus ministérios, no final de seus casamentos. E o meu propósito não é trazer morte, mas é trazer vida novamente. Amém? Aquilo que o mundo taxou como fim, trazer um novo começo. Aqueles que estão no hospital com a sentença de morte, declarar vida. Aqueles que estão desaconsolados, que estão desesperançosos, trazer esperança. Amém? E a palavra de Deus, no mesmo livro que diz que há tempo para tudo, diz que é melhor o final das coisas do que o começo. E eu preciso que você entenda que apesar de dezembro ser um mês pequeno comparado a um ano inteiro, esse pode ser um mês decisivo e profético na sua vida para Deus fazer o que Ele quer fazer no teu ministério. O Senhor pode falar mais contigo em dezembro do que o que Ele falou o ano inteiro, meus irmãos. E aquilo que o mundo taxou de o último dia, do último mês, que não dá mais tempo, Deus pode dizer, eu faço em 24 horas, em 24 minutos, 24 segundos, aquilo que não aconteceu nos 360 e tantos dias do ano. Tem um texto em Gênesis, capítulo 8, verso 11. Noé está à deriva, e esse texto me ensina muito. Gênesis 8, 11. O contexto do dilúvio, eu acho que todos conhecem. Noé entra na arca com a sua família, os animais, e começa um período de deriva. Só água e mais nada. A Bíblia vai dizer que Noé começa a soltar animais. Ele começa a soltar o corvo, soltar a pomba, mas eles não voltam, preste atenção. E os dias vão passando, eles não voltam com esperança. E os dias vão passando. Irmãos, e preste atenção nisso, Deus me trouxe isso enquanto eu orava entre os dois cultos. Primeiro culto não foi falado isso aqui, tá bom? Então, Deus quer falar com a igreja do segundo culto, eu já entendi isso. Amém? Então, quando está terminando, Deus me trouxe isso já agora, quando está terminando aquele tempo e Noé está pensando, os animais estão voltando sem nada. Então, finalmente, quando voltou ao entardecer para nós parece um momento triste. Eu já testemunhei disso, para mim era um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque lembrava o enterro do meu pai, né? Então assim, era um dos momentos mais tristes da minha vida, era o entardecer. O crepúsculo, a viração do dia, principalmente se chover, né? Porque era uma memória muito ruim. Mas graças a Deus, que na viração do dia, o Senhor também me visitou com paternidade, com graça. E essa é uma situação resolvida na minha vida.
Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. A gente não tem ideia do quanto isso é profético. Uma folha nova de oliveira. Deus estava dizendo para Noé: tu pode estar cansado, parece que está no fim já, de tanto tentar, mas a esperança chegou, Noé. Aquela folha de oliveira representava a esperança para Noé, para a sua família e para nós hoje aqui. Aquela folha de oliveira dizia que Deus tinha um plano, dizia que existia terra firme, que tinha um lugar para aquele barco ancorar, irmãos, que não estava tudo perdido. Às vezes é num dezembro da vida que Deus traz uma folha de oliveira para nós, nos revelando que o seu propósito não acabou, nos revelando que aquilo que talvez pareceria que era o fim das nossas vidas, para Deus é Ele dizendo: eu tenho uma folha de oliveira para você. E o que é uma folha para aquele que é a oliveira verdadeira? Meu Deus, você não faz ideia como vocês tornam o culto top. Gente, esse povo bem que é o glória a Deus mais gostoso que tem na face da terra, sabia? Deus estava dizendo: Noé, eu tenho uma folha, mas você precisa ver a oliveira verdadeira que vai se revelar ao mundo. Meus irmãos, às vezes é no final da vida que Deus revela o seu propósito. Todos nós passamos por muitos processos durante o ano, né? Dezembro é o mês que a gente vai olhar as nossas anotações. Em 2023, lá no culto da virada, eu vou prosperar, abrir mais uma empresa, fazer mais um menino, a gata vai parir, o cachorro também, né? Em julho a gente olha, mas pensa: eu ainda tenho 6 meses. Mas então chega dezembro, e a contagem regressiva começa. O desespero, o tic-tac. E a gente começa então a perguntar: será que é isso? Acabou? Não tem jeito, não tem esperança? Mas eu preciso lembrar vocês hoje, meus irmãos, que o cristão precisa andar na contramão do mundo. Eu preciso entender que vocês servem o mesmo Deus que eu, que pode no final da sua vida fazer as coisas acontecerem, ou no final do seu ano, ou no final do seu mês, tornar em vida aquilo que estava sentenciado à morte, trazer uma folha de oliveira quando tudo que você vê é água na tua frente, meus irmãos. A Bíblia está repleta de história de pessoas que começaram a história de um jeito e que terminaram de outro. Essa semana eu estava lendo a história de Saul novamente. A história de Saul me lembra muitas coisas, e todas as vezes que eu leio, ela me ensina de novo algo sobrenatural. Mas se você olhar para a história de Saul, a Bíblia narra Saul como um dos homens mais zelosos. Você sabe o que é isso? Irmãos, você não tem ideia como Deus ama aqueles que zelam com as coisas dele. Se você quer chamar a atenção de Deus, seja zeloso com Ele, com o nome dEle, com as coisas dEle. Saul era um homem zeloso com as coisas de Deus. Você já viu quando você entrega o seu carro para alguém zeloso? Quando você empresta o seu celular para alguém zeloso? Quando você aluga sua casa para alguém zeloso, que a pessoa aluga, passa 10 anos, você vai receber a casa, parece que a casa está melhor do que quando recebeu. Mas esse homem chamado Saul, zeloso dessa forma, passou vários anos também no trono, apenas ocupando, vegetando aquele trono, porque Deus já não tinha mais prazer no reinado dele. Saul é um exemplo de alguém que começa bem e termina mal, ao ponto de pedir o seu servo para enfiar uma espada no seu peito e matá-lo, ou para pelo menos dar a espada para ele se matar. A Bíblia diz que Saul, o servo, não faz isso, ele se mata, os seus filhos vendo aquilo se matam, e os seus servos vendo aquilo também se matam. Trágico. Saul começa bem e termina mal. Tem pessoas que começaram o ano muito bem, mas estão destruídas em dezembro. Começaram o ano com muitas promessas, propósitos, mas estão...
O rei Salomão começou bem, o descendente de Davi. A Bíblia diz que nenhum homem na terra foi tão abençoado financeiramente como Salomão. Salomão é dotado da maior riqueza. Se tem alguém nos dias de hoje, aí Deus tem que revelar, mas até aqui os escritos bíblicos, esse homem era Salomão. Mas ele termina a vida dele de uma forma miserável, adorando a ídolos, sem exemplo nenhum como um homem, como um marido, sem referência nenhuma de família, transferindo uma maldição para os seus filhos. Os seus filhos são oferecidos a ídolos como holocausto. Se você vê o ministério depois de Abraão, se olhar para Salomão, para Roboão, a tragédia naquela família. Pastor, se eu tivesse rico esse ano, eu estava bem hoje. Nem sempre é sobre riqueza. Salomão é um exemplo disso. Você vai ler Eclesiastes e vai ver o que ele diz para nós sobre correr atrás do vento. Na Bíblia tem pessoas que começaram mal e que terminaram mal também. Tem pessoas que começaram bem e terminaram mal. E tem pessoas que começaram mal e também terminaram mal. Nós vamos ver exemplos de homens e mulheres de Deus que começaram mal e terminaram mal. Eu não sei se você já ouviu falar da história de um rei chamado Mídias, ou Midias. Não é o rei da Mídia não, é o Mídias. E a história desse rei diz que ele pediu um dom para que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Então esse rei Mídias, tudo que ele tocava se tornava em ouro. Se ele tocasse numa xícara dessa, se tornava em ouro. Mas meus irmãos, tem pessoas que parece que têm um dom contrário. Na minha época, tinha gente que recebia o apelido de arado. Hoje em dia não tem isso. Arado era aquela pessoa que destruía tudo que pegava nas mãos. Um arado, ele é aquele instrumento que ara a terra. Vocês que são mais novos, vão no YouTube depois ver o que é um arado. Então tinha mãe que chegava e dizia: menino, tu é um arado. Tudo que tu pega, tu quebra. Tem pessoas na Bíblia que tudo que eles tentaram administrar sucumbiu também. Diga misericórdia. Você já viu aquele personagem, o Zeca Pimenteira? Eu sempre quis ter um caderno assim. Eu sempre quis ter um telefone assim. O telefone vai e explode. Sempre quis ter uma casa igual a tua. A casa vai e racha as paredes tudinho. Ele vai tirar uma pimenta e diz: eu sempre quis ter um pé de pimenta igual o seu. O pé de pimenta seca na mesma hora. Tem pessoas assim também, que carregavam um karma. O apóstolo Paulo, em Tito 3,10, ele diz assim: olha, quanto aos hereges, tenta uma vez. Se essa pessoa não se converter, sai. Está aqui? Quanto àquele que provoca divisões, eu gosto da versão que diz herege, advirta uma primeira vez, ou uma segunda, depois disso, rejeita. Ele está dizendo: vai ter pessoas, durante o ano que você vai conhecer, vai tentar ajudar uma, tentar ajudar duas, mas essas pessoas, elas provocam divisões. Esse é o ministério dela, diga misericórdia. O nosso ministério, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Mas a Paulo está dizendo aí que o ministério dessas pessoas é o ministério de provocar divisões, de pregar heresias. Então a essas pessoas ele diz o quê? Fuja. Então nós temos inúmeros exemplos: Pilatos, Acabe, Caifás, Ananias, Safira e muitos outros. Pessoas que em sua vida de conduta, a forma como eles caminhavam era de um jeito, mas terminaram mal. Tem pessoas que começaram bem e vão terminar melhor ainda. Diga amém. Nós temos exemplo de pessoas. Muita gente diz: pastor, eu só estou terminando um ano assim porque eu fui para um lugar muito ruim. Aí Daniel vem e diz: tu te converte, rapaz, que eu também fui para um lugar ruim, eu não mudei. Daniel é um exemplo na Bíblia de alguém que foi colocado na Babilônia e não se corrompeu. Meus irmãos, a Babilônia era o pior governo que você pode imaginar. Era o pior jugo que alguém poderia estar debaixo.
uma pessoa submetida aos manjares do rei, que decidiu fazer um jejum que inspira a gente até hoje. Jejum de Daniel. Daniel é um exemplo de alguém que decide não se corromper. Cornélio, centurião romano, um exemplo de integridade, um exemplo de permanecer. E existem pessoas na Bíblia também que começaram mais mal, sofreram pancada, porrada de todo jeito, mas elas passaram por uma virada na sua vida. Diga, eu estou dentro. Provavelmente esses personagens são os que mais se parecem com a gente. Se eu perguntar aqui, alguém que começou bem e nunca teve desafios, nunca passou por uma tribulação, dificilmente alguém vai levantar a mão. Talvez o nosso ano não começou bem, talvez o teu ano não começou bem. Talvez janeiro de um jeito, fevereiro no hospital, março na UTI, abril no isolamento da UTI, junho nos aparelhos respiratórios, julho foi decretado morto, agosto ressuscitou. Foi um ano difícil. Mas nós temos exemplos na Bíblia, e eu não vou citar muitos. Moisés é um exemplo de alguém que passou por uma grande virada na sua vida, no seu ministério. A história bonita de Moisés começa com um homem. Qual foi o crime dele, gente? Me ajuda. Qual foi o crime de Moisés? Nos dias de hoje, quem poderia imaginar o final que Moisés teve? Assassinato, cadeia, morte, prisão. Moisés sai de um ministério de ódio, de sangue derramado, de assassinato, para um homem que a Bíblia diz que nunca se viu um homem tão manso como ele. Não há na terra homem mais manso do que Moisés. Olha, talvez a palavra, o decreto que tinha sobre as nossas vidas no começo ou no decorrer desse ano era uma, mas o Senhor pode tornar palavras novas para nós e terminar esse ano com novos decretos sobre a nossa vida, meus irmãos. Tem uma canção que diz: eu já vi desenhista, um desenho errar, uma planta de casa, arquiteto falhar, mas o meu Deus nunca falha. O que faz é perfeito, Ele faz desenho em cima do mar. Amém? E talvez você é uma das pessoas que vai cantar que tem um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das tuas mãos. E como o pastor cantor Lucas dizer: Deus está cuidando de mim, né? Às vezes parece que a gente canta isso aí, é um pouco egoísta. Faz com que eu me sinta especial. Meus irmãos, acho que Deus deixa cantar de vez em quando esse negócio. Sabia? Eu acho que Deus deixa a gente cantar de vez em quando isso. Sabe por quê? Porque o final das coisas, ele pode ser melhor do que o começo. Eu tenho visto salvação em velório. Eu tenho visto batismo no final da vida. Eu tenho visto uma vida que parecia para a morte, o Senhor transformar e tornar em um ministério frutífero. Uma das palavras que Deus me deu esse ano foi que transformaria tribulação em testemunho. É claro que tem hora que eu digo: Senhor, não precisa ser desse tamanho não, o testemunho alivia um pouco. Tem que ser tão forte o testemunho. Não alteia tanto não, baixa um pouco. Mas Moisés nos ensina isso. Um homem manso. Paulo, meus irmãos, quem pode começar como Paulo, pior que Paulo, perdão. Eu ouso dizer que aqui não tem ninguém que estava pior do que Paulo no começo. E olha quem Paulo se torna. O homem termina seu ministério em Timóteo dizendo: combati um bom combate, 2 Timóteo 4:7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Como é que Paulo aparece na Bíblia? Sentenciando como é que eu posso usar a palavra?
autorizando o apedrejamento de Estevão, praticamente. O cara é perseguidor, o cara é perigoso. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Talvez os nossos começos não foram fáceis. Talvez os acontecimentos desse ano te levaram de um lugar para o outro, emocionalmente ou geograficamente. Mas nós precisamos crer que Deus não move ninguém de um lugar sem um propósito. O meu Deus é o Deus de Romanos 8:28, em que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que se eu for no mais profundo, lá Ele está. Se eu for no mais alto, lá Ele está. Se eu for no mais raso, no mais distante, lá Ele está. Que está em todas as circunstâncias, que é atemporal, que é onipresente, onisciente, onipotente, irmãos. É esse Deus que cuida da gente em cada detalhe. Pastor, mas eu já estou no limite. Diga isso para Dimas, o primeiro vida louca da história, como eles dizem no mundo da bandidagem. Crucificado ao lado de Jesus. Aparentemente não tinha mais jeito, mas ele ouve de Jesus uma coisa que muitos não ouviram: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pessoas que tiveram a oportunidade de ser redimidos por Jesus. Nós estamos expostos, irmãos, a muitas coisas. João 16:33, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Não é talvez, é terão. Para que vocês tenham paz, neste mundo vocês terão. Isso aqui é futuro. Desde aquela época, está aqui. Contudo, tenham ânimo. Ânimo. Talvez uma das coisas que Deus vai restaurar, meus irmãos, nesses dias, é o nosso ânimo. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você não está velho. Amém? Você não está velho. Eu tenho declarado isso sobre a minha vida. Talvez a gente só esteja cansado, mas velho você não está. Se você estiver cansado, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Velho eu vou estar quando João Lucas, com 50 anos de 60, pai, que o Senhor está precisando sentar. Quando João Lucas, o meu filho de 7 anos, chegar para mim e dizer: olha, pai, meus cabelos brancos. Quando eu morder uma picanha e não der conta mais de terminar de cortar ela. Nós não estamos velhos, meus irmãos. Talvez a gente está cansado da labuta de janeiro a novembro. Mas eu quero dizer para vocês que existe renovo em Deus. Existe renovo em Deus. Existe renovo em Deus. Eu não sei se a música que você vai cantar é Quem Me Viu Passar na Prova e Não Me Ajudou, não sei. Mas eu sei que uma a gente vai cantar. Está valendo a pena, já valeu a pena, vai valer a pena. Essa é nossa, essa está na minha playlist. Essa eu canto, vou cantar, já cantei. Porque o Deus que eu sirvo faz todas as coisas valerem a pena. E de alguma forma, se você serve a Deus, aquilo que você enfrentou cooperou para aquilo que Deus quer fazer hoje na tua vida. Talvez não foi bom, talvez não foi fácil, mas se o Deus que está sobre a tua vida é o mesmo Deus que está sobre a minha, de alguma forma aquilo está cooperando para o que Deus quer fazer, meus irmãos. Pastor, faltam poucos dias. Diz isso para a família de Lázaro. Diz isso para a viúva que tinha seu único filho morto. Diz isso para um Noé que só via água na sua frente. Existe uma folha de oliveira que no entardecer vai aparecer. E Deus vai dizer: eu estou escrevendo uma nova história para o meu povo. Eu tenho uma oliveira verdadeira. Eu tenho propósito com vocês. E não importa se falta um mês, 15 dias, 10, alguns minutos.
Deus é aquele que faz coisas novas. Talvez você olhe para a visão dos vales de ossos secos e diga: aquilo não aconteceu, aquilo é uma visão profética. Meus irmãos, mas tem hora que eu fico imaginando aquilo. Tem hora que eu fico imaginando a visão do vale de ossos secos. E eu fico imaginando um esqueleto recebendo tendões novamente. Talvez o ano que a gente enfrentou deixou a gente num esqueleto. Mas Deus é aquele que faz o milagre no vale de ossos secos. É aquele que restaura os tendões, é aquele que volta a fazer as veias circularem sangue, é aquele que restaura a pele, é aquele que dá vida, é aquele que sopra de novo sobre as nossas narinas, meus irmãos. O meu convite nesse culto é para que você cancele o decreto do mundo, o decreto do materialismo, o relógio do diabo, que tem feito muita gente escravo, e você se submeta ao Kairos de Deus, ao Cronos de Deus, ao tempo oportuno do Senhor, ao Eclesiastes de Deus, ao tempo para todas as coisas. Vai dizer para Abraão que é tarde demais. Vai dizer para Abraão que é tarde demais. Experimentou dos milagres mais lindos da Bíblia no final da sua vida. A esposa morreu. Vai ver quantos filhos ele ainda teve. Vai dizer para Abraão que é tarde demais. Nós precisamos nos despir dos decretos do homem, do calendário do homem, do calendário grego-romano, das estações do homem, e nos mover profeticamente segundo a direção de Deus para esse tempo. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, meus irmãos, que tudo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e que ainda dá tempo. Pastor Nonato tem dito esses tempos: o tempo agora é meu amigo. Será que você pode dizer isso? O tempo agora é meu amigo. O tempo agora é meu amigo. Porém, calmem. A mídia pode colocar para mim Tiago 4. Eita, 4:13, vê se é aí, se não for, não racha jazinho. Tiago 4:13, eu acho. Hebreus. Tiago 4:13. Está aqui já? É esse mesmo. Meus irmãos, mas prestem atenção. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, pode passar. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Olha, lembrei do cara lá, do louco: essa noite pedirão a tua alma. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Eu quero convidar você a pegar a sentença que o diabo te deu, a sentença que os homens te deram, a sentença que o mundo te deu. Pegar a palavra de Deus e dizer: se o Senhor quiser, todas as tuas promessas se cumprirão na minha vida. Todo o propósito para o meu ministério, toda a obra que o Senhor tem para mim, tudo aquilo que foi liberado profeticamente, toda a ação do Senhor sobre o meu ministério, se o Senhor quiser. Meus irmãos, eu sou suspeito para dizer que Ele quer sim. Que Ele quer sim fazer tudo isso. Pastor, mas tinha uma promessa para me casar ainda esse ano. Meus irmãos, eu sou especialista em fazer casamento rápido. Ô, gente! Menina! Tem um adolescente aqui recebendo, o pessoal da Aliança Jovem aí, ó. Oxe, tomara ver.
Se souber o valor de um pacote de arroz e engenho, amém. Se não, vigia. Meus irmãos, pastor Deus disse que faria um rebuliço na minha vida ainda esse ano. Ah, meus irmãos, você não sabe como Deus faz rápido um rebuliço na vida de alguém. Nós precisamos dizer, pastor David, se o Senhor quiser, eu estou facinho, Jesus. Se tem um endereço para o senhor achar no Bacuri, diz aí, diz o nome do teu bairro. Deus, se tem um endereço, fala o nome da rua, fala o número da casa. Bora, bora, bora. Senhor, quando os teus anjos estiverem passeando, tem um endereço ali assim, ó. Aí vocês falam o endereço. Residencial Estoril, casa 9. Desce lá, desce. Faz um rebuliço, Jesus. O Deus que eu sirvo é um Deus que vai transformar a tribulação em testemunho. Mas o dia de decidir é hoje. Eu quero te convidar a tomar uma decisão na tua vida. Se coloque de pé, por favor. Toda palavra liberada em um culto, ela precisa ser colocada em prática. Eu queria que você orasse hoje ainda e pegasse alguns decretos que você já tinha como verdade na tua vida e confrontasse esses decretos com as verdades de Deus. Talvez você disse que esse ano não dava mais para ser curada. Talvez você acreditou que esse ano não dava mais tempo de mudar a tua vida financeira. Talvez você acreditou que esse ano não dava mais tempo de Deus trazer uma direção específica para o teu ministério. Eu quero te dizer que se Deus disser que não tem mais tempo, eu acredito, mas até que Ele diga o contrário. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A minha morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Ele